Olá, meus caros, tudo bem? Meu nome é Kleber Bissolati e hoje no quadro Altamente falaremos a respeito do câncer de próstata. Importante ressaltar que o Ibajude apoia o movimento Novembro Azul, cujo objetivo é a informação no tocante à saúde do homem, principalmente no que concerne às doenças prostáticas. Assim, convidamos o Dr. José Roberto Colombo, que é médico urologista, especialista no tratamento do câncer da próstata e também coordenador executivo do curso de pós-graduação em cirurgia robótica no Hospital Albert Einstein. Doutor, desde já agradeço o seu tempo para a comunidade bajudiana. As informações são muito relevantes, importantes e devem ser disseminadas o máximo possível. Portanto, desde já questiono: quando e como o homem deve iniciar os tratamentos para diagnosticar eventuais doenças prostáticas? Olá, Kleber, prazer, parabéns pela iniciativa. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que os homens sem fator de risco, ou seja, hoje a gente sabe que os principais fatores de risco para o câncer de próstata é ter um familiar de primeiro grau acometido pela doença ou ser da raça negra. Para homens que não são desse grupo de risco, os exames devem se iniciar quando eles fazem 50 anos, tá bom? 50 anos. Isso, 50 anos de idade. Quando eu digo os exames, o primeiro é o exame de sangue, o PSA, e o segundo é o exame físico, o exame da próstata. Para homens que são do grupo de risco, que são aqueles que são da raça negra ou que têm algum familiar acometido pelo câncer de próstata, eles devem começar a fazer os exames de rastreamento com 45 anos de idade, Kleber. Compreendi. Doutor, agora uma pergunta que me causa um pouco de dúvida. Os exames, quando feito o exame, seja o PSA, o exame de toque, eles, de plano, o senhor já consegue diagnosticar se existe algum tipo de doença prostática ou qualquer coisa que o valha? Quando a gente faz tanto o exame de sangue quanto o exame físico, e esses exames vêm alterados, eles basicamente eles não fazem o diagnóstico, portanto o PSA quanto o exame físico, eles podem estar alterados numa série de problemas da próstata que não são específicos para o câncer de próstata. Então, quando eles estão alterados, a gente começa uma investigação com outros exames. Normalmente, quando o exame de sangue ou o exame físico estão alterados, o próximo passo é fazer uma ressonância de próstata, tá bom? Ressonância? Nunca vi, não conhecia essa ressonância, doutor. Então, é um exame que está sendo bastante utilizado nos últimos 10 anos. E essa ressonância, ela basicamente vai nos nortear se esse paciente precisa ir para a biópsia. O que é a biópsia? A biópsia é retirar pequenos fragmentos da próstata, que aí sim, esses fragmentos, o patologista vai falar para a gente se existe o câncer de próstata ou não. Mas o papel da ressonância é, primeiro, evitar que essas biópsias sejam feitas de maneira desnecessária, e segundo, guiar a realização dessas biópsias para que a gente aumente a acurácia da detecção do câncer de próstata sempre que a gente realiza uma biópsia. Compreendo. Doutor, mas outro aspecto. Uma vez que o senhor diagnosticou que existe alguma doença prostática, no caso, um câncer, todos os homens devem ser tratados imediatamente? Qual o caminho que deve ser seguido? Excelente questão, Kleber. Hoje é muito importante ressaltar que o diagnóstico do câncer de próstata não quer dizer que esse paciente terá que ser tratado. Nós sabemos hoje que pelo menos 30% dos tumores de próstata são tumores indolentes. O que é isso? São tumores de baixa agressividade. Então, esses tumores têm uma grande chance de não causarem nenhum dano e nem encurtar a vida desses pacientes. Eles provavelmente vão vir a falecer de outras causas que não o câncer de próstata. Como eu vou falar mais para frente que os tratamentos do câncer de próstata podem ter efeitos colaterais, então, para esses homens com tumores pouco agressivos não se submeterem a esses efeitos colaterais, a gente faz um acompanhamento num primeiro momento, a gente chama de vigilância ativa. Então, a gente faz exame de sangue, ressonância e biópsia de maneira seriada, anual ou bianual,
para ter certeza que esse tumor ele está quietinho lá, ele não vai incomodar, tá bom? Perfeito. Então, a gente usa essa classificação para os tumores que a gente chama de baixo risco. Para os tumores que são um pouco mais agressivos, que a gente chama de risco moderado ou alto risco, esse sim a gente acaba tratando, principalmente quando os indivíduos são jovens. O que a gente considera um indivíduo jovem que está apto ao tratamento? Aqueles indivíduos que a gente imagina que eles têm pelo menos de 10 anos de sobrevida. Então, se a gente vai tratar um paciente bem idoso, cheio de comorbidade, a gente não vai usar nenhum tratamento muito agressivo. Mas para aqueles pacientes que têm um tumor agressivo, que são jovens, têm uma expectativa de vida bastante grande pela frente, a gente acaba abrindo mão do tratamento dessas lesões. E, doutor, eu tenho uma dúvida. Quais são os tratamentos disponíveis? Certo. Hoje, para aqueles tipos de tumores, que são tumores de risco moderados ou de alto risco, ou seja, aqueles tumores que têm um potencial grande e têm um impacto negativo na vida desses homens, os tratamentos curativos do câncer de próstata, ou seja, aqueles tratamentos que servem para erradicar de vez o câncer de próstata, são basicamente cirurgia ou a radioterapia, tá bom? Quando a gente fala do tratamento curativo, a gente está pensando a longo prazo, que esses pacientes fiquem sem a doença. Então, o primeiro tratamento que sempre vem à cabeça é a cirurgia. Quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente tira a próstata, as vesículas seminais e, na grande maioria das vezes, tira os linfonodos, os gânglios, ficam do lado da próstata, que é o primeiro lugar onde o câncer de próstata, quando ele sai da próstata, ele se dissemina. Então, quando a gente retira esses gânglios, serve para ter certeza que não tem células malignas lá e serve para diminuir a chance do problema voltar. Tá bom? Nos últimos anos, aqui no Brasil, disponível desde 2008, a gente vem utilizando para fazer essa cirurgia a tecnologia robótica. E isso faz com que a cirurgia fique menos agressiva, traga menos morbidade para os pacientes, com o mesmo resultado oncológico, ou seja, com a mesma taxa de cura de câncer, porém com potencial de diminuir os efeitos colaterais. Quando a gente fala de efeitos colaterais da cirurgia do câncer de próstata, os principais efeitos colaterais são a incontinência urinária. O que é isso? A perda involuntária de xixi e a disfunção erétil. A ereção pode ficar pior depois do tratamento. Então, a cirurgia robótica vem justamente fazer com que a gente tenha problemas menores, ou seja, um menor índice de incontinência, um menor índice de disfunção erétil na cirurgia do câncer de próstata. Uma outra terapia que a gente pode usar para câncer de próstata é a radioterapia. Tá bom? A radioterapia pode ser a radioterapia externa, que é mais usada, ou a radioterapia que a gente chama de braquiterapia, quando põe pequenas sementes radioativas dentro da próstata. Normalmente a braquiterapia a gente usa para tumores menos agressivos e para pacientes mais idosos. Tá bom? Os principais efeitos colaterais, ou o principal efeito colateral da radioterapia, ela raramente dá incontinência urinária, mas ela piora um pouquinho o padrão miccional. Fica mais difícil, pode arder, pode sair sangue, normalmente isso é transitório, e ela acaba também prejudicando a função erétil, tanto quanto a cirurgia. Então, são esses efeitos colaterais que a gente tenta evitar naqueles pacientes que têm tumores com baixa agressividade. Então, a gente faz um acompanhamento numa fase inicial. Para aqueles pacientes que já são diagnosticados com tumores fora da próstata, normalmente quando a célula maligna sai da próstata, Kleber, ela vai normalmente para o esqueleto axial, para o osso, ou para os linfonodos, esses gânglios, tá bom? Normalmente, uma vez que ela não está só na próstata, a gente não consegue mais a cura nesses pacientes. A gente consegue fazer um tratamento que faça com que o tumor regrida e passe a se desenvolver mais lentamente, tá bom? A gente chama isso de tumores metastáticos. Normalmente, os tumores metastáticos são tratados com medicamento, tá bem? A maior parte desses medicamentos serve para bloquear a produção de testosterona do homem. O combustível do câncer de próstata é a testosterona. Então, quando a gente corta a testosterona, o tumor regride e passa a crescer lentamente. Obviamente que a ausência de testosterona tem uma série de efeitos colaterais, uma série de efeitos colaterais. É por isso que a gente não usa normalmente essas medicações que bloqueiam a testosterona para tumores localizados.
tá bom? Perfeito. A gente acaba utilizando tratamentos que abordam só a próstata, não acaba atingindo o sistema inteiro do indivíduo, como a gente chama no tratamento sistêmico. Agora, doutor, eu vou fazer uma pergunta interessante. Eu gostaria de saber por que é que os homens fogem tanto desse tratamento. Por que é que os homens fogem do diagnóstico e tratamento? O Isso é diagnóstico cultural do Brasil ou é mundial? é cultural dos latinos, né? Mas isso a gente está vendo que com o passar do tempo, Kleber, está diminuindo cada vez mais essa resistência ao homem procurar a fazer o diagnóstico precoce, porque cada vez mais a informação circula e essas pessoas veem que eles podem viver mais, eles podem passar mais tempo com seus entes queridos, eles podem ter menos complicação se ele tiver um diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce aumenta muito a chance de cura. Se ele tem um diagnóstico numa fase mais avançada da doença, o tratamento vai ser menos efetivo e tem grande chance de ele vir a falecer desse problema. Perfeito. Tá bom? A fuga do tratamento é devido aos efeitos colaterais. Então, ninguém quer ficar de fralda, ninguém quer perder a função erétil. É por isso que cada vez mais os tratamentos eles vêm ficando mais precisos. É onde entra a cirurgia robótica, é onde entra as radioterapias de última geração, para tentar causar o menor dano possível às estruturas que estão próximas à próstata. Os efeitos colaterais vêm porque a gente acaba machucando as estruturas que estão perto da próstata. Então, quanto mais preciso a gente seja na cirurgia, ou seja na radioterapia, menor a chance da gente ter esses efeitos colaterais nos pacientes. Perfeito, doutor. Então, gostaria de agradecê-lo em nome do Ibajude, nesse quadro que é o Altamente, que é tão caro para nós, e parabenizar e agradecer novamente. Muito obrigado, doutor, pelo seu tempo. Eu que agradeço, Kleber. Parabéns novamente pela iniciativa e espero que a gente consiga ajudar o pessoal a se prevenir e buscar o diagnóstico precoce. Um grande abraço. Obrigado. Até logo.